Então, caros alunos do Pediatria 1, nós teremos hoje uma apresentação que talvez vocês, no grau de maturidade de vocês não tenham noção da importância dessa apresentação. É uma apresentação que vai ser importante para você, que vai ser um pediatra, para você que vai ser um clínico, para você que vai ser um oftalmologista, para você que vai ser um dermatologista, então nem se fala, um cardiologista, então é importante para qualquer médico. É a apresentação chamada lesões elementares de pele. Então nós vamos começar a apresentação falando das lesões elementares de pele, que, como vocês podem ver nesse diapositivo, são alterações determinadas por processos inflamatórios, infecciosos ou não, degenerativos, circulatórios, neoplásicos, metabólicos, algumas lesões de origem congênita ou hereditária. E nós vamos agora conhecer o alfabeto da linguagem dermatopatológica. Para vocês entenderem melhor, esse alfabeto significa que quando a pessoa, por exemplo, num prontuário médico, escrever qual a lesão, qualquer pessoa já é para entender, mentalizar na sua cabeça qual tipo de lesão estava naquele paciente que, por exemplo, foi atendida por um colega seu no período anterior. E as lesões elementares, elas são classificadas em primárias e secundárias. As primárias, elas podem ser planas, sólidas ou de conteúdo líquido. E as secundárias são aquelas que ocorrem alterações na consistência e na espessura, e alterações produzidas por perda de substância. Iniciando, então, com a primeira lesão elementar de pele, que é a mácula ou mancha. A mácula é uma modificação da coloração da pele sem alteração do relevo ou consistência. E elas podem ser de dois tipos, conforme a sua origem. Ela pode ser vasculo-sanguínea ou pigmentar. A vasculo-sanguínea é aquela decorrente de congestão ou constrição vascular, ou extravasamento de hemácias. E a pigmentar é aquela que ocorre por deposição de melanina, pigmentos endógenos ou exógenos. As vasculo-sanguíneas, nós temos o eritema, a telangiectasia, a púrpura, a mancha angiomatosa, a mancha anêmica. E a pigmentar nós temos as leucodermias, que podem ser a hipocromia ou a cromia, e a hipercromia. Nos slides seguintes vocês vão ter a oportunidade de ver alguns exemplos. Por exemplo, o eritema. O eritema, nós temos a mancha coloração vermelha, por vasodilatação que desaparece a dígito ou vitopressão. Dígitopressão é você fazendo a compressão com a digital. E pode assumir tonalidades e padrões variados, como o eritema cianótico, rubro ou exantemático. Nessas imagens, no canto superior direito, nós temos o eritema em asa de borboleta, típico do lúpus. Nesse momento do curso, pessoal, vocês não precisam se preocupar com os diagnósticos, apenas com as lesões elementares de pele. Conforme eu falei, é um eritema, em asa de borboleta, é uma lesão plana. Nós temos uma assadura na área das fraldas e uma outra no canto inferior direito, provavelmente uma doença viral com algum exantema do tipo eritema. Nós temos ainda as lesões elementares do tipo vasculosanguíneas, a telangiectasia. São dilatações vasculares, capilares, de artérias ou veias de pequeno calibre. Então, e ocorre na região da derme superficial, constituindo uma lesão linear, sinuosa, estelar ou pontiforme. É importante ressaltar que tanto para telangiectasia quanto para outras lesões elementares de pele, telangiectasia é uma manifestação na pele, mas pode ser decorrente de doença primária em outros órgãos. Por exemplo, no fígado. Vocês, ao longo do curso, vão aprender que a pele é órgão, de apresentação de muitas doenças de determinados sistemas, doenças autoimunes, doenças hepáticas,
doenças relacionadas ao pulmão. Então, a pele realmente é um órgão nobre que nós temos que ter muita atenção com as lesões elementares de pele. As púrpuras, que são manchas vermelho-violáceas que não desaparecem a dígito ou vitopressão e apresentam-se como equimoses e petequias. Equimose é essa área de extravasamento sanguíneo maior que 1 centímetro e a petequia, que é uma púrpura por pontos minúsculos de até 1 centímetro de diâmetro, como se pegasse um pequeno alfinete e fizesse pequenas punções. É muito comum, pessoal, em doenças, por exemplo, como a dengue, que vocês vão ver e devem avaliar se o paciente tem petequias. Um outro exemplo, a mancha angiomatosa, decorrência de neoformação vascular da derme, e consiste numa lesão eritematosa que regride totalmente a dígito ou vitopressão. Esse exemplo é mais um exemplo daqueles que eu falei. Esse tipo de mangiomatosa, provavelmente esse menino tem algum quadro neurológico associado, que aí mostra, devido à origem embriogênese semelhante, do desenvolvimento do sistema nervoso central e da pele. Então, é muito comum, às vezes, manifestar inicialmente na pele e posteriormente essa criança inicia, por exemplo, com quadro de crises convulsivas. Então, deve sempre avaliar essa associação. Alguns outros exemplos de leucodermia, que são manchas brancas por diminuição ou ausência do pigmento melânico. Nós temos um exemplo, exemplos variados, desde a pitiríase alba, que são manchas hipocrômicas, até um quadro no canto inferior direito do vitiligo. Manchas hipercrômicas por depósito de pigmento na epiderme. E essa hiperpigmentação, novamente aí, sede de várias outras doenças que manifestam-se na pele, como a síndrome de Cushing, a doença de Addison e algumas localizadas, como cloasma, normalmente às vezes está associado ao uso de anticoncepcional, o eritema pigmentar fixo ou espessamento ou hiperkeratose associado, a acantose nigricante, nesse canto inferior esquerdo. Passamos agora para outras lesões elementares. Nós terminamos de falar das planas e agora nós vamos falar das sólidas. Abram os olhos, pessoal, que nós estamos na parte final da apresentação. Essa apresentação, conforme eu falei, é muito importante. Não desista, estamos no final. Pápula é uma lesão sólida e circunscrita, menor que 1 centímetro de diâmetro. Ela é elevada, faz relevo em relação aos planos circunjacentes. Tem superfície plana ou encurvada e pode ser epidérmica, dérmica ou mista. Então está aí a pápula. Já a placa é uma lesão elevada, maior que 1 centímetro. O termo placa normalmente é empregado para uma confluência de máculas. O melhor exemplo de placa que tem essa confluência de máculas são quadros urticariformes, pessoal. Geralmente por drogas, por alimentos. Então, os quadros de alergia urticariformes têm essas placas aí que vocês podem ver. Nódulos já é um infiltrado sólido circunscrito, geralmente bem delimitado, persistente e tem localização dérmica ou hipodérmica. Costuma ser mais palpável do que visível. Vegetação. O outro exemplo aí, então, é uma pápula elevada, pediculada ou não, e geralmente pode ser recoberta por superfície queratósica dura, inelástica e amarelada, recebendo o nome de verrucosidade ou uma lesão verrucosa. Partamos agora para aquelas lesões elementares de conteúdo líquido. As lesões elementares de conteúdo líquido, a primeira é a vesícula. É uma pequena cavidade, localização intraepidérmica e de conteúdo claro, medindo menos de 1 centímetro de diâmetro. A lesão é elevada e bem circunscrita. A superfície pode ser esférica, pontiaguda ou umbilicada. Geralmente ocorre turvação, pustulização de seu conteúdo, que significa uma infecção secundária. Bolha. Bolha
já é uma outra lesão também elevada, circunscrita na pele, maior que 1 centímetro. Situa-se na epiderme ou entre a epiderme e a derme. Conteúdo é inicialmente ceroso e claro e pode ser depois purulento. Quando a bolha é provocada por queimadura, que é esse exemplo no canto inferior esquerdo, denomina-se flictena. Já a pústula é uma elevação circunscrita da epiderme, pequena, cavidade similar à vesícula, mas o conteúdo dela não é cristalino, o conteúdo dela é purulento. Prestem atenção na figura, pessoal. E a pústula pode ser séptica, como no impetigo ou na acne juvenil, ou asséptica, como na psoríase pustulosa. Já o abscesso é uma coleção de pus mais localizada e profunda, situada na derme ou no tecido subcutâneo, e acompanhada de sinais inflamatórios, como edema, rubor, calor e dor. E é causada geralmente por uma infecção, uma inflamação ou uma degeneração tumoral. Pode se situar em qualquer órgão. Na pele, pode desenvolver-se a partir de foliculite profunda, traumatismos ao redor do corpo estranho ou outras infecções mais profundas. E pode drenar para a pele como uma coleção purulenta, mas geralmente apresenta-se como um nódulo eritematoso. Já o hematoma é uma coleção sanguínea localizada na derme ou tecido subcutâneo, geralmente restrita ao local do trauma. Isso é uma situação muito comum que provavelmente já aconteceu com todos vocês aí durante a vida. O cisto é conceituado como uma cavidade revestida por epitélio, cujo conteúdo varia de líquido a pastoso. Eles são tumores benignos relativamente comuns, derivados de anexos cutâneos, encontrados especialmente no couro cabeludo e no tórax, e geralmente solitários ou aparecem em pequeno número. Alguns exemplos finais para ilustrar a apresentação. O eritema tóxico. Ele é uma situação comum no recém-nascido. Aqui vocês vão ver alguns exemplos que nós vamos descrever as lesões elementares de pele que vocês aprenderam durante essa apresentação. Então, a mãe chega com um recém-nascido de 8 dias com manchas avermelhadas. E ao exame, esse aluno descreveu que o recém-nascido estava ativo, reativo, tinha pequenas máculas avermelhadas. Então, é uma lesão, é uma mancha um pouco elevada, é uma mácula no tronco e tinha pápulas branco-amareladas em seus centros. E não há outras alterações ao exame. Então, um recém-nascido aí com o eritema tóxico, um outro recém-nascido aí com eritema tóxico. E o eritema tóxico, só para vocês aprenderem, é uma característica comum no recém-nascido e de tóxico não tem nada. São lesões que vão desaparecer espontaneamente. Nesse slide seguinte, nós vamos ver a mancha mongólica, que é um recém-nascido também a termo, com uma mácula escura, então é uma mancha azulada na região lombrosacra. Então é outro exemplo aí de descrição no prontuário de lesão elementar de pele numa alteração comum no recém-nascido, que é a mancha mongólica. Isso advém de miscigenação racial. Mistura de raças levam à mancha mongólica, que é muito comum em nosso meio. Um outro recém-nascido, trazido ao centro de saúde pela avó, tinha uma suspeita de maus tratos, né? Mas, na verdade, era uma mancha mongólica. Nós devemos diferenciar da equimose, que ela vai sofrendo mudança de cor e desaparece em alguns dias. Então, não tem nenhuma relação aí, esse caso aí, com maus tratos, era uma mancha mongólica mesmo. Um outro exemplo que ilustra uma lesão de pele, também comum no recém-nascido, que é a adiponecrose subcutânea, que é um distúrbio benigno autolimitado em recém-nascido sadio. Tem uma etiologia que é desconhecida, tem algumas teorias que é efeito pós-traumático do parto, asfixia, hipotermia, anormalidade do metabolismo do cálcio, e é uma lesão circunscrita, endurecida. Tem umas placas subcutâneas com uma superfície irregular e lobulada.
A localização mais comum da adiponecrose subcutânea é o dorso, a região glútea e as bochechas. E as lesões podem durar de semanas a meses. Então, aí um lactente de 5 meses com essas lesões bem circunscritas no dorso, com bordas endurecidas e irregulares. A hiperplasia sebácea é um achado comum sobre o nariz e região malar dos bebês, e essas lesões consistem de múltiplas pápulas amareladas, de 1 a 2 milímetros, resultante da estimulação androgênica materna ou endógena do crescimento de glândulas sebáceas. E a resolução em 4 a 6 semanas resolve bem sem um tratamento específico. Um exemplo bem característico aí da hiperplasia sebácea. E uma outra alteração bem comum, também com o objetivo, essas últimas doenças reforçando, né? Eritema tóxico, mancha mongólica, hiperplasia sebácea, miliária. Nesse momento do curso, eles não precisam dar o diagnóstico. O objetivo desses últimos 4 exemplos é só reforçar o conhecimento das lesões elementares de pele. Então, a miliária ou brotoeja, que é o nome popular, resulta da obstrução ao fluxo de suor e ruptura do ducto sudoríparo écrino, e ela ocorre frequentemente em bebês a termo e pré-termo, após a primeira semana de vida em resposta a estresse térmico. Miliária também é muito comum no lactente mais gordinho, em áreas de dobra, que, devido ao suor, leva a esse quadro da miliária. Finalmente, milhos, que é uma pápula amarelada perolada, um pouquinho maior que o cisto, aí 1 milímetro a 3 milímetros sob a face e fronte, e pode ocorrer em até 50% do recém-nascido. Geralmente desaparece com 1 mês e pode persistir por vários meses. O médico, tendo uma conduta expectante, orientando, ele já está fazendo grande coisa. A coisa que costuma complicar é quando resolve fazer tratamento disso aí, porque não tem tratamento. Tratamento, como alguns médicos antigos falavam, é o Dr. Cronos. Dr. Cronos, em inglês, é o tempo. Só o tempo é que vai resolver esse caso aí. Não tem que fazer tratamento nenhum. Outro exemplo aí dos milhos. E, enfim, é uma apresentação, conforme eu falei no início da exposição, muito importante para todos vocês. Então, a partir desse momento, fixem essas lesões elementares de pele e, a partir do decorrer do curso, vocês vão praticando esses conhecimentos e aplicando nas doenças. Você tem que chegar para o seu professor, seja da pediatria, seja da clínica médica, descrevendo para ele a lesão. E com o tempo, você vai aprender a diagnosticar essa lesão. Muito obrigado pela atenção de todos. Bons estudos no Moodle.